apresentação de maconha, crack, cocaína, nem pensar. Né? Nós temos 4 apresentadores, que é o Raimundo Araújo, Arquimedes Barros, a Suzana Silveira e a Alice Guedes. Então, os 4 alunos vão tratar desse tema tão importante que nós vamos discutir hoje. Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Raimundo Neto. Eu sou acadêmico de medicina da Universidade Estadual e também sou um dos integrantes do projeto de extensão que tem como tema Drogas, Informar para Prevenir, que é orientado pela professora Luciana Tolstenko. E hoje o meu grupo, que é composto por mim, como a professora falou, que sou o Raimundo, a Suzana, o Arquimedes e a Alice, a gente vai falar sobre essa temática aqui que é muito importante e muito pertinente, que é maconha, cocaína, crack e seus derivados, nem pensar, ok? Bom, eu fiquei para falar da maconha especificamente, e meus outros colegas de grupos eles vão falar das outras temáticas que estão inclusas no nosso tema. Então, vamos lá. Beleza. Como eu falei, eu vou falar especificamente dessa primeira droga, que é a maconha. E o que é essa maconha, né? Bom, a maconha, pessoal, ela é o nome popular de uma planta chamada cannabis sativa, que tem sido usada há séculos e por diferentes culturas e em diferentes momentos da história, com os fins médicos e industriais. Entretanto, é importante ressaltar que desde os anos 60, a maconha ela ficou mais conhecida pelo seu uso recreativo, com o propósito de alterar a consciência. Ok? Bom, um ponto importante que eu queria falar para vocês é como essa maconha, como essa droga, ela atua no organismo, né? E isso é importante que vocês entendam. E é bem simples. Então, vamos lá, né? Bom, a ação dos canabinoides no organismo, ela se torna possível graças à existência de receptores. Esses receptores são receptores naturais para essas substâncias. E o que são esses receptores, né? Esses receptores, eles são moléculas que estão situadas nas membranas das nossas células, a quais se ligam os canabinoides. É o seguinte, é muito simples. Tipo, quando o indivíduo ele é usuário dessa substância, dessa droga, da maconha, quando ele faz o uso dessa substância, essa substância ela entra na nossa corrente sanguínea, ela chega na nossa célula, e nossa célula ela tem a presença dessas moléculas, que é esses receptores. E esses receptores, como eu já falei, eles têm muita afinidade por essa substância. E ocorre a ligação entre esses receptores e a molécula dessa droga, né? A molécula da maconha. E isso acaba facilitando a ação dessa droga no nosso organismo. É justamente isso que possibilita essa ligação do receptor com a molécula dessa droga, que possibilita que essa droga ela cause os efeitos que ela causa no nosso organismo, né? Bom, e por que esses receptores eles são importantes? Esses receptores eles influenciam diversos aspectos do nosso organismo. Por exemplo, a nossa percepção sensorial, a nossa percepção temporal, o nosso movimento coordenado, o nosso pensamento, a nossa concentração e a nossa memória. Ou seja, quando o indivíduo ele é usuário dessa substância, dessa droga, que é a maconha, e ele faz o uso dessa substância, e essa substância se liga a esses receptores, o que ocorre? A maconha ela começa a alterar algumas funções do nosso corpo. Por exemplo, a nossa percepção sensorial é alterada, a nossa percepção temporal, e de fato, quando o usuário ele faz uso dessa substância, da maconha, ele acaba tendo a sua percepção sensorial e a sua percepção temporal distorcida. O seu movimento ele também é afetado, o seu movimento ele fica mais desordenado, o pensamento também, a concentração é um ponto importante, porque quando o usuário dessa droga ele usa essa maconha, ele acaba tendo a sua concentração prejudicada, também tem problemas relacionados a problemas de memória, como lapsos de memória, próprio esquecimento, né? Então, eu coloquei isso aqui, ó. Dessa maneira, os componentes dos canabinoides, eles podem agir nessas áreas de acordo com a sua afinidade. Como eu falei, esse receptor, ele tem afinidade por essa substância, que é por essas moléculas dessa substância, que é a maconha. Como uma chave e uma fechadura. É só você imaginar. Imagine que o receptor é uma fechadura e a maconha, quando o indivíduo ele faz uso dessa substância, ela entra na nossa corrente sanguínea, como eu falei, é como se fosse uma chavezinha. Ela se liga nesse receptor e isso possibilita com que essa maconha ela cause os efeitos que ela causa no corpo do usuário, como eu já falei. Okay? Bom, outro ponto importante que eu tenho para falar para vocês é quais os efeitos da maconha, né? Quais os efeitos do uso dessa droga no corpo do usuário. Bom, como qualquer outra droga, os seus efeitos elas vão depender da quantidade usada e da combinação com o uso de outras drogas. Por exemplo, em doses pequenas, ou seja, quando a maconha ela é usada em doses pequenas, ela acaba por distorcer
os sentidos do usuário e a percepção, como eu já falei. Inclusive, eu coloquei aqui esse GIFzinho, que é de um desenho, que é o Simpson. Tem o Homer, que é o personagem principal. Nesse episódio, ele faz uso dessa substância. E logo depois, ele apresenta essa distorção desses sentidos e dessa percepção. É só você olhar para o rosto deles e você vai ver que realmente ele está com os sentidos prejudicados e com essa percepção prejudicada. Por exemplo, quando o indivíduo ele faz uso da maconha em pequenas doses, esses usuários eles podem relatar, por exemplo, que as músicas estão ficando mais bonitas, as cores estão ficando mais chamativas, ele fica com o olfato mais aguçado. Isso realmente demonstra que os usuários que fazem uso dessa droga, que é a maconha, eles realmente têm os seus sentidos distorcidos, certo? Bom, em altas doses, a possibilidade, quando o indivíduo faz uso dessa substância em altas doses, há a possibilidade desse usuário experimentar sensações desagradáveis, como, por exemplo, o uso dessa substância em altas doses, ela pode gerar confusão mental, como, por exemplo, paranoia, aquela sensação de estar sendo perseguido, pânico e agitação também, ansiedade, angústia. Então, o usuário pode sentir tudo isso. Além disso, ele pode também ocorrer alucinações. O usuário dessa substância ele pode ter alucinações. É também importante destacar que outros efeitos na saúde incluem problemas respiratórios. E isso, pessoal, é um ponto muito importante. Por quê? Porque na constituição da maconha tem uma substância que é chamada alcatrão, que é a mesma substância que tem no cigarro. E essa substância ela é muito cancerígena. Ela pode vir a causar um câncer, ou favorecer o desenvolvimento de um câncer. Então, indivíduos que fazem uso de altas doses de maconha e também de uma forma crônica, ou seja, de uma forma mais prolongada, há muito tempo, isso pode vir favorecer o desenvolvimento, por exemplo, de um câncer de pulmão, um câncer de traqueia, que são consequências bem mais graves, que inclusive pode levar à morte, certo? Outras doenças também podem vir em decorrência do uso dessa maconha em altas doses. Por exemplo, a hipertensão alta, doenças cardíacas podem também ocorrer, problemas cognitivos, com o comprometimento do rendimento intelectual, por exemplo, a dificuldade no aprendizado, e a perda de memória. Então, esses são os principais efeitos que essa droga ela pode acarretar no organismo do indivíduo, certo? E o que fica de mensagem principal, pessoal? De acordo com o que eu já falei, né? Como eu já falei, são várias as consequências, e a grande maioria das consequências, elas são consequências bem negativas, bem ruins para a sua saúde e para a sua vida de forma geral. Então, qual é a principal mensagem? É justamente evitar a sua saúde e a sua vida de forma geral. Pois bem, pessoal, boa noite. Me chamo Arquimedes, também sou acadêmico de medicina e também faço parte do projeto de extensão. Pois bem, eu vou falar acerca da cocaína, tá? A cocaína, ela é conhecida também como coca, ela é um alcaloide, certo? E normalmente ela vai ser utilizada como um estimulante e como uma droga recreativa, certo? Normalmente ela vai ser utilizada por pessoas mais abastadas, porque é uma droga muito, muito cara, beleza? A cocaína é uma droga que ela pode ser administrada de 3 formas, certo? A principal delas vai ser a forma aspirada, certo? É a mais comum, é a que utilizam mais, beleza? Ela causa uma dependência muito, muito rápida, certo? E ela vai necessitar de doses cada vez maiores para que o usuário atinja os efeitos que ele obtinha antes com doses menores. Ou seja, aqui a gente vê uma ideia de tolerância, certo? Passar. Bem, aqui, pessoal, a gente tem uma imagem que mostra um dos efeitos devastadores que a cocaína traz para o organismo humano. Observe que essas fotos
as duas primeiras, elas são de uma diferença temporal muito curta, de apenas 1 ano. E olha como essas pessoas, elas tiveram um envelhecimento muito grande. A última das imagens tem uma diferença temporal de 10 anos, e os efeitos foram ainda maiores, né? Os efeitos foram ainda mais devastadores, causando um envelhecimento muito grande, muito acentuado. Pode passar. Bem, como a cocaína ela atua no organismo? Semelhante ao que o Raimundo falou, a cocaína ela tem uma ação de chave fechadura, certo? Existem receptores no nosso sistema nervoso central, que é onde a droga atua mais fortemente, e esses receptores eles vão ser ligados pela chave que se chama cocaína. Quando essa chave se liga nessa fechadura, que são os receptores, a droga ela faz com que a disponibilidade de moléculas estimulantes no sistema nervoso central, que são os neurotransmissores, sobretudo o neurotransmissor chamado dopamina, fiquem mais disponíveis, ou seja, que aumente a quantidade desses estimulantes no nosso sistema nervoso central. E é exatamente por isso, com esse excesso de neurotransmissores, que nós vamos ter os efeitos estimulantes e anestésicos da cocaína. Tá certo? Pode passar. Aqui tem uma imagem explicativa para a gente de como funciona no nosso sistema nervoso central a ideia da cocaína, certo? Cocaína seria essa substância branquinha e observe que ela vai se ligar em um receptor. Quando ela se liga nesse receptor, ela bloqueia a reabsorção do neurotransmissor. Isso faz com que ele fique muito mais disponível, certo? E os estímulos dele sejam acentuados e os efeitos sejam intensificados. Ela atua aumentando a disponibilidade desse neurotransmissor, dopamina, que no caso vai fazer os efeitos estimulantes e anestésicos do corpo, certo? Pode passar. Certo. Quais são os outros efeitos que a cocaína ela pode provocar no nosso organismo? Observe essa lesão causada por conta do uso de cocaína. Um corte, um dano cerebral muito acentuado, certo? Além dos efeitos conhecidos de felicidade, de euforia, de agitação, que são os mais visualizados, nós também temos efeitos de dilatação da pupila, a pupila fica bem dilatada, a pessoa começa a suar bastante, ela tem uma transpiração exagerada, e o coração da pessoa começa a bater muito rapidamente, ela tem um ritmo cardíaco muito acelerado. E isso pode gerar consequências gravíssimas. A pessoa pode ter uma pressão arterial muito mais elevada, um aumento da temperatura corporal, e isso pode atrapalhar o funcionamento e o equilíbrio do corpo, a conhecida homeostase. Certo? Pode passar. Aqui, essa imagem eu trouxe para resumir, basicamente, os efeitos fisiológicos da cocaína no corpo. Observe que no cérebro, ela pode causar derrames, convulsões, ela pode trazer aqueles danos que a gente já mostrou na imagem anterior. No coração, ela aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, pode causar um infarto, pode gerar uma arritmia. No pulmão e no sistema respiratório, perfuração do nariz, danos pulmonares. Nos rins, falência renal súbita, disfunção sexual, e pode gerar também danos no trato gastrointestinal, causando úlceras, perfurações estomacais e intestinais. Pronto, pode passar. Boa noite, eu sou a Suzana. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o crack. Bom, o que é o crack? O crack ele é um derivado da cocaína na forma de cristais. Geralmente, ele é usado em cachimbos, né, na composição cocaína, bicarbonato de sódio mais água, e aí se forma o crack. Uma coisa que eu quero falar para vocês, uma curiosidade, é do nome, por que crack? Quando as pessoas elas iam quebrando esses cristais de cocaína, ia fazendo aquele sonzinho, crack, 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 e daí ficou conhecida popularmente como crack. Pode passar, por favor. Bom, e como que o crack ele vai atuar no nosso organismo? É muito simples.
As pessoas, quando elas vão fumar no cachimbo crack, essa fumaça ela vai ser inalada, ela vai chegar até os pulmões. Dos pulmões, ela vai chegar no sistema nervoso central, e esse trajeto é muito rápido, em cerca de 10 segundos mais ou menos. Quando chega essa substância, ela chega no sistema nervoso central, assim como o Arquimedes ele já explicou, ela vai inibir a recaptação de dopamina. O que é a dopamina? É um neurotransmissor que é relacionado com o bem-estar, com o prazer. E à medida que vai tendo esse acúmulo de dopamina ali no sistema, na fenda sináptica, o indivíduo vai ter aquela sensação de euforia, de bem-estar, de prazer mesmo. Bom, aí vocês podem pensar, nossa, então é legal, eu vou usar crack e vou ficar alegre, vou ficar me sentindo bem. Cuidado, não é bem assim. Primeiro ponto, num intervalo de tempo muito pequeno, muito curto, mas são muito graves os efeitos que essa droga ela vai desencadear no organismo. Então, esse pequeno momento de prazer não vale, o custo-benefício não é válido se a gente comparar com os efeitos nocivos que a gente vai ver agora que essa substância ela traz. Bom, e quais são os efeitos do crack no nosso organismo? Como ele vai atuar no sistema nervoso central, um dos principais desencadeamentos dessa substância vai ser uma mudança na conformação neuronal. Então, ali a gente vai ter morte celular, morte de neurônios, episódios de convulsão, passando por um sistema cardíaco, eu vou ter um aumento da frequência cardíaca, né? Vou ter uma taquicardia, pode ter episódios de infarto, o indivíduo ele vai ter pressão alta, o sistema respiratório pode ter uma parada respiratória, inclusive o indivíduo ele pode ter a morte devido a isso, aquela sensação de euforia, e uma característica bem comum nos usuários de crack é aquela tremedeira excessiva, assim como a dilatação pupilar. Esses indivíduos usuários de crack também, eles vão ter a alteração do sono. Esse indivíduo, ele chega a dormir cerca de 12 horas. Então, tem um ciclo totalmente alterado. E um traço muito importante é a agressividade. Geralmente, esses indivíduos, eles são muito agressivos, principalmente quando eles estão em abstinência, né? Quando eles não estão utilizando a droga ou passam muito tempo sem usar. Os níveis de agressividade e alteração de humor deles é bem elevado. Como vocês podem perceber, as alterações, as consequências do uso dessas substâncias são muito graves, então o custo-benefício não vale a pena. Pode passar. E, além desses efeitos fisiológicos, a gente também tem que pensar quais são os efeitos sociais dessa droga. Um dos efeitos é a questão do abandono familiar e de amigos. Por quê? Como esse indivíduo ele vai ter alterações de comportamento, ele vai ficar muito agressivo, ele vai ficar sem paciência, muitas vezes ele não consegue ter nenhum tipo de interação, nem com os familiares, nem com os amigos. Infelizmente, é muito recorrente a questão do abandono familiar. Muitas vezes os indivíduos eles saem de casa, e não conseguem ter esse contato com as famílias e nem com os amigos. Outro problema, que também é grave, são os prejuízos financeiros. Por quê? Muitas vezes, para poder alimentar esse vício, esses indivíduos eles vão furtar, eles vão começar a roubar as coisas dentro de casa para poder vender. E isso acaba gerando muitos prejuízos financeiros, muitos transtornos também para as famílias. É importante a gente pensar também quais são os motivos que desencadeiam, quais são os gatilhos para que muitas pessoas começam a usar o crack. Muitas pessoas elas usam por curiosidade, para querer conhecer o efeito, a sensação que essa droga pode gerar. Muitas vezes para pertencer a um grupo, para ser aceito. Então, muitas vezes é muito comum em ambiente escolar, na fase da adolescência, para você entrar para um determinado grupo como se fosse um teste de prova, como se fosse para você ser aceito naquele grupo, ser inserido naquele meio, você tem que usar a droga. E não é legal, né? Porque quando a gente vai se inserir em um grupo, a gente vai conviver, a gente tem que ser aceito pelo que a gente é, né? A gente tem que participar ali do grupo, mas não ter nenhum tipo de prova, nada do tipo para poder ser aceito ali. Ainda mais uma prova dessa, né? Ainda mais utilizando droga, traz tantos prejuízos. Muitas vezes, para parecer descolado,
tem-se uma falsa impressão, ou às vezes tem até um mito na sociedade, né? Uma convenção de que quem usa droga é um cara mais descolado, é um cara muito legal, é um cara que é da hora, né? Então, muitas vezes, para poder se sentir assim, ter essa afirmação, as pessoas acabam utilizando. E muitas vezes também, o fator desencadeador é que muitas vezes as pessoas buscam o uso da droga, especialmente no uso do crack, uma alternativa para poder aliviar as tensões geradas pelos problemas. Então, estou passando por um momento de ansiedade, está uma situação difícil, acaba usando. E assim, a pessoa usa a droga e os problemas ficam, né? Porque não vai resolver o problema. Então, não é a melhor solução. Outras alternativas, elas devem ser buscadas. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que o crack, ele causa dependência de forma muito rápida. Como eu disse para vocês lá no início, esse efeito de euforia, de bem-estar, é um efeito muito curto, ele dura no máximo 10 minutos. Então, muitas vezes, à medida que o indivíduo ele vai usando a substância, para ele conseguir sentir essa sensação de bem-estar, ele tem que usar em frequências maiores e doses, às vezes, maior. Isso acaba gerando a dependência. É o que eles chamam de fissura. Às vezes, o indivíduo está em fissura justamente essa necessidade de ter que usar uma quantidade maior e mais vezes essa substância. Oi, gente, boa noite, eu sou a Alice. Então, para dar continuidade, depois de tudo isso que os meninos falaram, a gente achou importante trazer uma situação um pouco mais da vida real para mostrar como que as drogas muitas vezes se apresentam na vida das pessoas. Por que as drogas fazem mal? Todo mundo já sabe. Hoje eu acho que vocês aprenderam um pouco mais sobre os efeitos mais específicos, sobre melhor como que ela faz mal, depois da explicação dos meninos. Mas, ainda assim, mesmo as pessoas sabendo de todos esses prejuízos, muita gente ainda acaba entrando nesse mundo das drogas exatamente pelo fato dele ir se apresentando a você de formas até meio que disfarçadas. Então, a gente trouxe aqui uma situaçãozinha fictícias, com nomes fictícios, para exemplificar como que a droga acaba entrando na vida da pessoa. Pode passar. Então, hoje a gente vai falar sobre essa turma do Júnior, que é o Júnior, a Maria, o Chico, a Joana e o Carlos, novamente são nomes fictícios, e eles são amigos assim desde a infância, todos eles moram perto, estudam na mesma escola, desde sempre iam caminhando juntos para a escola e também voltavam juntos, ou seja, faziam absolutamente tudo juntos. Pode passar. Uma das vezes que eles já tinham terminado a aula, estavam ali na porta da escola só conversando, enrolando para ir para casa, chegou esse outro garoto chamado Thales, que ele era mais velho, ele estudava em outra escola, era o tal da região. Todo mundo conhecia ele, todo mundo admirava, porque ele se vestia bem, ele era popular, ele era estiloso, ou seja, todo mundo achava o bambambam. Inclusive o Júnior, que sempre teve vontade de ser assim tão popular. Nesse dia, então, que eles estavam conversando ali na porta da escola, ele chegou chamando os meninos para ir para uma festinha com maconha. De início, todos eles falaram, não, que é isso, que nada, a gente não gosta disso, a gente não é desse grupo. Mas ele falou, vocês são muito caretas, hoje em dia todo mundo usa, isso é super legal, é só para provar, vai ser só uma vez, a gente só usa em festa. O Júnior, então, que já tinha um pouco mais de vontade de ser assim popular, que achava que a popularidade do Thales podia se dever a isso, falou, não, eu vou com certeza, isso é super legal. E foi. Pode passar. O problema foi que, com o passar do tempo, essas festinhas começaram a ser cada vez mais frequentes. Uma coisa que ele começou indo uma vez na semana, agora ele ia 2, 3, e com assim os amigos dele mesmo perceberem, ele começou a se distanciar deles totalmente. Ele mudou o jeito de se vestir, ele começou a faltar à escola, dizia para os pais que ia para a escola, mas ia para outro lugar, começou a pegar dinheiro escondido, como a própria Suzana já falou, que isso acontece com uma frequência bem grande, ou seja, ele foi desviando o caminho dele totalmente.
Tudo isso porque ele achava que agora, porque ele usava maconha, porque ele era desse grupo de pessoas populares, ele ia ser mais legal, mais descolado, ia ser uma pessoa mais divertida. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que ele estava se afundando cada vez mais. De um aluno que só tirava 9, 10, ele passou a nem ir para a escola, nem saber quando eram as provas. Pode passar. E das poucas vezes que ele chegava a ir para a escola, ele ficava sozinho, estava meio depressivo, não falava com ninguém. Se alguém falava com ele respondia bem irritado. Ou seja, ele mudou totalmente quem ele era. Os amigos dele, que eram amigos da vida inteira, ele nem falava mais. Perdeu o contato totalmente, mudou totalmente, até a forma de se vestir, o corte de cabelo dele. Pode passar. Os amigos dele, então, que eram amigos assim de sempre, começaram a ver que aquilo não estava normal. Que provavelmente aquela primeira ida para a festinha com maconha para provar poderia estar sendo uma coisa cada vez mais recorrente, porque ele estava totalmente diferente. E aí foi então que eles tiveram a ideia de recorrer a uma professora que eles consideravam super amiga, a melhor professora da escola, que era a professora Mayra. Eles chegaram nela, conversaram, explicaram o que estava acontecendo e pediram ajuda. Recorreram a ela, pediram para que ela os ajudasse a ajudar o amigo. Pode passar. Então, eles juntos montaram quase que uma força-tarefa para ir conversar com o Júnior. Começaram todos os dias antes de ir para a escola, eles passavam na casa do Júnior e diziam, não, hoje você vai. Toda vez que ele falava, eu vou sair com o Thales e os amigos, eles diziam, não, não vai. Começaram a trazer o Júnior de volta para quem ele era. Começaram a ajudar ele a estudar, a fazer as tarefas, e ele, aos poucos, foi vendo que aquela pessoa que ele estava se tornando era uma pessoa que ele não queria ser, que era uma pessoa completamente diferente de tudo que ele era e gostava de ser. Pode passar. Então, o Júnior, com a ajuda dos amigos dele, com a ajuda da professora Mayra, que ficaram ali em cima, conseguiu sair dessa. Mas, o que a gente queria trazer aqui para vocês é que o Júnior deu uma relativa sorte de ter amigos tão presentes que se comprometeram a ajudar ele antes que ele se afundasse num buraco cada vez maior. Mas tem gente que não tem essa sorte. Ou tem gente que só percebe quando já está com uma dependência muito grande, quando uma só conversa, uma ajuda, não é mais suficiente. Então, o que fica dessa ideia, dessa história toda aqui? Nem provar. Porque muitas vezes o provar abre portas para uma dependência muito maior, sem mesmo a pessoa perceber. Pode passar. Ou seja, se você já ouviu uma história parecida com essa, se você está com um amigo que está com um comportamento estranho, está ficando mais depressivo ou mais irritado, está deixando de ser quem ele era, vá atrás, ajude, e você mesmo seja seu próprio cuidador, não se permita nem sequer provar, porque isso pode levar um caminho sem volta. Então, acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que tenha sido uma conversa proveitosa, que vocês tenham absorvido a nossa ideia. Obrigada. Gente, foi tranquila a apresentação. Vocês têm alguma dúvida? Não tiverem, eu vou interromper aqui a gravação.